Getúlio Dornelles Vargas foi um advogado e político brasileiro, líder da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha, depondo seu 13º e último presidente, Washington Luiz, e impedindo a posse do presidente eleito em 1º de março de 1930, Júlio Prestes. Nasceu em São Borja, no dia 19 de abril de 1882. Foi presidente do Brasil em 2 períodos. O primeiro período foi de 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945, e dividiu-se em 3 fases, de 1930 a 1934, como chefe do governo provisório, de 1934 até 1937, como presidente da República do governo constitucional, tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934 e de 1937 a 1945 como ditador durante o Estado Novo, implantado após um golpe de Estado. No segundo período, em que foi eleito por voto direto, Getúlio governou o Brasil como presidente da República por 3 anos e meio, de 31 de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954, quando cometeu suicídio. Getúlio era chamado por seus simpatizantes de pai dos pobres, pela legislação trabalhista e políticas sociais adotadas sob seus governos. A sua doutrina e seu estilo político foram denominados de getulismo ou varguismo. Os seus seguidores, até hoje existentes, são denominados getulistas. As pessoas próximas o tratavam por Doutor Getúlio e as pessoas do povo se referiam a ele como Getúlio. Getúlio, até os dias de hoje, foi o único presidente que chegou ao poder por forma indireta e direta. Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, no interior do Rio Grande do Sul, no município de São Borja, fronteira com a Argentina. Filho de Manuel do Nascimento Vargas e de Cândida Francisca Dornelles Vargas. Na juventude, alterou alguns documentos para fazer constar o ano de nascimento como 1883. Este fato somente foi descoberto nas comemorações do centenário de nascimento, quando, verificando-se os livros de registros de batismos na paróquia de São Francisco do Borja, descobriu-se que Getúlio nasceu em 1882, constando no seu assento de batismo. A revista do Globo, que fez uma série de entrevistas com Getúlio em 1950, antes da campanha eleitoral, contou que Getúlio corrigiu os repórteres, dizendo que nasceu em 1883. Getúlio Vargas provém de uma família de estancieiros da zona rural da fronteira com a Argentina. Os Vargas são originários do arquipélago dos Açores. Uma genealogia detalhada de Getúlio Vargas foi escrita pelo genealogista Aurélio Porto, Getúlio Vargas, A Luz da Genealogia, publicado pelo Instituto Genealógico Brasileiro, em 1943. Pelo lado paterno, seu pai é também descendente de famílias paulistas. Era descendente, por exemplo, de Amador Bueno, personagem de destaque na história de São Paulo, e patriarca de muitas famílias, não apenas de São Paulo, mas também de Minas Gerais, Goiás e do sul do Brasil. Uma vez na presidência, vários pesquisadores quiseram encontrar uma origem nobre de sua árvore genealógica, mas Getúlio demonstrou falta de interesse no assunto. Na ocasião, Vargas disse:
Nesta matéria de genealogia, é melhor não aprofundar muito, porque às vezes pode-se ter a surpresa de acabar no mato ou na cozinha. Getúlio manteve-se sempre ligado à principal atividade econômica dos Pampas, a pecuária, e assim iniciou seu discurso em Uberaba, durante a campanha presidencial de 1950. Quero que saibam que lhes vou dizer as coisas na linguagem simples de companheiro. Nossa conversa será no jeito e estilo daqueles que os fazendeiros costumam fazer de pé, junto à porteira do curral. Getúlio possuía, em 1950, 3 estâncias: Itu e Espinilho, em Itaqui, e a estância Santo Reis, em São Borja. O líder político gaúcho Pinheiro Machado foi um dos primeiros a perceber que Getúlio tinha aptidão para a política. Estudou em sua terra natal, depois em Ouro Preto, em Minas Gerais. Quando Getúlio estudou em Ouro Preto, ele e seus irmãos se envolveram numa briga que terminou com a morte do estudante paulistano Carlos de Almeida Prado Júnior, em 7 de junho de 1897. O acontecimento precipitou a volta de Getúlio e de seus irmãos para o Rio Grande do Sul. Voltando ao Rio Grande do Sul, inicialmente tentou a carreira militar, tornando-se, no ano de 1898, soldado na guarnição de seu município natal. Soldado com apenas 16 anos, já que nascera em 1882, constatou a citada Revista do Globo, no ano de 1950. No ano de 1900, matriculou-se na Escola Preparatória e Didática de Rio Pardo, onde não permaneceu por muito tempo, sendo transferido para Porto Alegre, a fim de terminar o serviço militar, onde conheceu os cadetes da Escola Militar de Porto Alegre, Eurico Gaspar Dutra e Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Com a patente de sargento, Getúlio participou da colônia expedicionária do Sul, que se deslocou para Corumbá no ano de 1902, durante a disputa entre a Bolívia e o Brasil pela posse do Acre. Sua passagem pelo exército e a origem militar, o seu pai lutou na Guerra do Paraguai, seriam decisivos na formação de sua compreensão dos problemas das Forças Armadas e no seu empenho em modernizá-las, reequipá-las, mantê-las disciplinadas e afastá-las da política, quando chegou à presidência da República. Matriculou-se em 1904 na Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, atualmente a UFRGS. Bacharelou-se em Direito no ano de 1907. Trabalhou inicialmente como promotor público junto ao Fórum de Porto Alegre, mas decidiu retornar à sua cidade natal para exercer a advocacia. A orientação filosófica, como muitos de seu estado e de sua época, era o positivismo e o castilismo, a doutrina e o estilo político de Júlio Prats de Castilhos. Coube a Getúlio, que se destacara como orador, fazer o discurso, em 1903, nos funerais de Júlio de Castilhos. Na juventude castilhista, fez amizade com vários jovens da elite do Estado, que se destacariam na Revolução de 1930, entre eles João Neves da Fontoura e Maurício Cardoso. Como castilhista, Getúlio vê a vida pública como missão e assim sintetizou seu governo em 1950. A missão social e política de meu governo não foi ideada pelo arbítrio de um homem, nem por interesse de um grupo. Foi-me imposta, a mim e aos que comigo colaboram, pelos interesses da vida nacional e pelos próprios anseios da consciência coletiva. Sobre a maneira de ver o serviço público,
Luiz Vergara, secretário particular de Getúlio, de 1928 a 1945, conta no livro Eu Fui Secretário de Getúlio, de 1960, reeditado em 2000 pela AG Editora sob o título Getúlio Vargas, Passo a Passo, 1928-1945. Em 1951, quando ele voltou ao governo, viu os serviços da presidência providos por uma legião de funcionários. Me disseram atingir a número superior a 200. Ora, o presidente não gostava de ver no palácio muita gente, quando se tornava indispensável trazer mais algum, no período de 1930 a 1945. Ele objetava: para que mais funcionários? Nós já temos tantos. E sobre o dinheiro público, Luiz Vergara conta a respeito de uma pequena sobra de dinheiro no final de um exercício financeiro, que nenhuma despesa era feita sem a sua aprovação e autorização, tendo Getúlio dito: esse dinheirinho não é meu, nem teu, é do tesouro, manda recolher. Getúlio teve 4 irmãos: Viriato, Protácio, Espartaco e Benjamim. Casou-se em São Borja, na casa de residência do tenente Antônio Sarmanho, em 4 de março de 1911, com Darcy Lima Sarmanho, de 15 anos de idade, com quem teve 5 filhos: Lutero Vargas, Getulinho, que morreu cedo, Alzira Vargas, Jandira e Manuel Sarmanho Vargas, o Maneco, que em 1997 cometeu suicídio da mesma forma do pai. Este casamento foi um ato de conciliação, pois as famílias dos noivos eram apoiadoras de partidos políticos rivais na Revolução Federalista de 1893. A família de Darcy Sarmanho era Maragato, do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, e a de Getúlio, Chimango, do Partido Republicano Rio-Grandense. Sobre Maragato não se casar com Chimango, Glauco Carneiro, em Luzardo, o último caudilho, conta que Tadeu Onar, em entrevista ao autor, explica que a elite política do Rio Grande vinha sendo dividida desde os primórdios da República. Em relação a quem seria a muito comentada amante secreta de Getúlio na década de 1930, Juracy Magalhães, no livro Entrevista Autobiográfico Juracy, o Último Tenente, da editora Record, de 1996, na página 144, dá indicação segura de se tratar de Aimé Sotomayor, que depois seria a Senhora de Heren, de fama internacional, dizendo que Simões Lopes lhe dissera que a bela Aimé fizera boas referências ao meu nome junto ao presidente, mostrando sua gratidão pela maneira que a recebera em palácio, numa hora difícil. No ano de 1909, Getúlio Vargas ingressou na política como deputado estadual, mas renunciou ao cargo por divergências com a política do governador Borges de Medeiros. Voltou à Assembleia Estadual entre 1917 a 1921. 2 anos depois, tornou-se deputado federal e líder da bancada gaúcha na Câmara. No ano de 1926, foi nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Washington Luiz. No entanto, deixou o cargo para se candidatar ao governo do estado do Rio Grande do Sul em 1927, pelo Partido Republicano. Vencedor do pleito, Vargas tomou posse em 1928 e formou um governo de coalizão com todas as forças políticas. Em meio a uma situação de lutas, contestações e queixas, começou em 1929
a campanha eleitoral para a presidência da República. A sucessão do presidente Washington Luiz gerou a crise final da República Velha. Ao apoiar a candidatura de Júlio Prestes, em vez de apoiar o mineiro Antônio Carlos, quebrando o compromisso café com leite, provocou o rompimento das relações entre Minas e São Paulo. Minas procurou apoio no Rio Grande do Sul e na Paraíba. Esses três estados formaram um grupo político de oposição, chamado Aliança Liberal. Getúlio Vargas foi candidatado pela Aliança Liberal para a presidência e o paraibano João Pessoa para vice-presidente. Apesar da acirrada campanha, a Aliança Liberal foi derrotada nas eleições de 1930. O vitorioso foi Júlio Prestes, porém não tomou posse. O resultado da eleição presidencial de 1930 foi favorável a Júlio Prestes e Vital Soares, que não chegaram a tomar posse, pois 22 dias antes de terminar o mandato presidencial de Washington Luiz, a revolução já estava nas ruas. No dia 3 de maio, na abertura do Congresso, surgiram sérias divergências entre parlamentares da oposição e a maioria governista. Para agravar a crise, no dia 26 de julho, numa confeitaria do Recife, João Pessoa foi assassinado. A luta armada começou no Rio Grande do Sul, no dia 3 de outubro de 1930, sob a chefia militar de Góes Monteiro, seguindo-se a do Nordeste, sob a chefia de Juarez Távora. Devido à possibilidade de uma violenta guerra civil que colocaria em risco todo o país, as Forças Armadas depuseram o presidente Washington Luiz e formaram a Junta Militar de Governo, conhecida como Junta Pacificadora, composta pelos generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e o almirante Isaías Noronha. A junta entregou o poder, em novembro de 1930, a Getúlio Vargas, chefe civil da rebelião. Era o fim da República Velha. Getúlio Vargas, que foi levado ao poder por uma junta militar, assumiu a chefia do governo provisório no dia 3 de novembro de 1930. 8 dias após a posse de Getúlio, foi promulgado um decreto que lhe dava a chefia dos poderes executivo e legislativo. Era o caminho para a ditadura. Vargas dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais, nomeou interventores para os estados e proibiu que as polícias estaduais tivessem força militar, superior à do Exército. O governo provisório se estendeu até a promulgação da nova Constituição em 16 de julho de 1934, quando no mesmo dia Vargas foi finalmente eleito presidente por uma Assembleia Constituinte. Como chefe do governo provisório, Vargas suspendeu a Constituição de 1891, fechou o Congresso Nacional e reduziu de 15 para 11 o número de juízes do Supremo Tribunal Federal. Nomeou interventores, criou os Ministérios do Trabalho, da Indústria e Comércio e da Educação e Saúde. No dia 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição, de caráter liberal e eclético, que aprovou a eleição indireta do presidente pela própria Constituinte. No dia 17 de julho desse mesmo ano, Vargas foi eleito presidente da República por 4 anos. O período constitucional de Vargas caracterizou-se principalmente pelos choques entre comunistas e integralistas e pela caminhada de Getúlio rumo à radicalização política. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, criada e liderada pelo Plínio Salgado, pretendia a instalação no Brasil de uma direita fascista e, do outro,
Aliança Nacional Libertadora, ANL, liderada por Carlos Prestes, propunha uma reforma agrária, a instalação de um governo popular, o cancelamento da dívida externa e a nacionalização das empresas estrangeiras. Em 1935, a Intentona Comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, que almejava derrubar o governo do Getúlio Vargas, foi facilmente sufocada. Muitos comunistas foram mortos, presos ou exilados. Olga Benário, esposa de Carlos Prestes, foi presa, torturada e enviada de volta à Alemanha, onde morreu em um campo de concentração. A vitória de Vargas sobre os comunistas abriu caminho para um golpe político e para a instalação de uma nova ditadura em 1937. No ano de 1936, em meio à intensa agitação política, se preparavam os planos para eleições diretas marcadas para janeiro de 1938. Getúlio Vargas alegou a existência de um plano comunista para desencadear a Guerra Civil e pediu poderes excepcionais ao Congresso. Diante da ameaça, Getúlio conseguiu do Congresso o decreto de estado de guerra para dar o golpe e continuar no poder e implantar nova ditadura. No dia 10 de novembro de 1937, foi dado o golpe, que ficou conhecido como Estado Novo. Sob a ditadura, Vargas ordenou o fechamento da Câmara do Senado e, no mesmo dia, anunciou a outorga de uma nova Constituição, que trazia em seu conteúdo várias características fascistas. Com o Estado Novo, desapareceram as liberdades individuais e as garantias constitucionais. Muitos opositores foram presos, mortos e torturados pela polícia de Vargas, chefiada por Filinto Miller. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados contra as ditaduras e a insatisfação social interna, aceleraram o fim do Estado Novo. A violência da ditadura tornou-se insuportável. Pressionado pela sociedade, Getúlio Vargas decretou um ato adicional que assegurava eleições diretas e livres em todo o país. Concedeu anistia e libertou os presos políticos, entre eles Carlos Prestes. Foi legalizado o Partido Comunista do Brasil. A aproximação de Vargas com os comunistas levou muitos políticos e militares a acreditarem que ele pretendia dar novo golpe e permanecer no poder. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto sem luta pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. 5 anos após ser derrubado do poder, Getúlio Vargas foi eleito com 48,7% dos votos para presidente do Brasil nas eleições de 1950, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Sua volta ao poder significou a retomada da política populista. Os sindicatos recuperaram sua autonomia. A industrialização foi favorecida por uma política protecionista que dificultava as importações de bens de consumo. Em 1953 foi criada a Petrobras, instituindo o monopólio estatal na exploração e refino de petróleo no Brasil. A nomeação de João Goulart para o Ministério do Trabalho causou desconfiança nos círculos militares, políticos e empresariais. O nacionalismo radical de Vargas, a aproximação com o operariado e o aumento de 100% do salário mínimo proposto por Vargas assustou alguns setores da sociedade comprometidos com o capital estrangeiro. Vargas
era acusado de pretender instalar no Brasil uma república sindicalista, igual a que Perón havia instalado na Argentina. A situação se agravou com um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa e inimigo de Vargas. O atentado ficou conhecido como o crime da Rua Torneleiros. No dia 23 de julho de 1954, Getúlio recebe um ultimato do ministro da Guerra, exigindo o seu afastamento. Isolado no Palácio do Catete, Getúlio redige uma carta-testamento de natureza fundamentalmente política e suicida-se com um tiro no peito. Getúlio Dornelles Vargas faleceu no Rio de Janeiro no dia 24 de agosto de 1954, dentro do Palácio do Catete.